gente vive atualmente num momento em que parece que todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, certo? Só que o que de fato acontece é que não é que as pessoas têm todas uma opinião formada sobre alguma coisa e elas estão só esperando pra compartilhar a sua opinião com aqueles que perguntaram ou que não perguntaram. Acontece de verdade é que todo mundo tem umas meias ideias formadas na cabeça, desconexas que eles pegaram de coisas que eles viram no jornal, de coisas que influenciadores falaram, de coisas que eles, sei lá, leram no Instagram. E eles pegam, quando alguém pergunta a opinião dela sobre algum assunto, elas pegam essas minhas ideias, costuram ali numa opinião improvisada e falam. Só que acontece que a partir do momento que a pessoa fala isso se torna uma opinião dela, né? E ela tem que lutar para defender aquela opinião. E isso é um fenômeno que a gente observa tanto na internet hoje, que é todo mundo brigando com ideias e opiniões muito estranhas, todo mundo tem que ter uma opinião sobre todo mundo é compelido a ter uma opinião sobre os mais variados assuntos, desde recessão nos Estados Unidos até o governo de não sei o que, até a economia austríaca. E a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que fazer exercício de humildade de avaliar de fato sobre o que a gente pode falar e sobre o que de fato a gente realmente entende, né? Então, a gente fala sobre, por exemplo, o que as pessoas mais fazem, falar sobre política, né? Um tema polêmico, sei lá, liberação da maconha, ou de armas, ou de, sei lá, aborto. Isso é um tema incrivelmente complexo. É um tema incrivelmente multidisciplinar, multifacetado. Você tem vários e vários aspectos que encaixam em cada um desses problemas. E você tem que ser humilde para entender de fato, tipo assim, será que eu tenho capacidade intelectual para entender de fato, entender o problema? Não tô falando de resolver, porque ninguém resolveu até agora. Qual que é a solução para isso? Eu estudei o suficiente, o que eu li sobre o assunto? Né? Bom, vou falar sobre, sei lá, sobre liberação da maconha. Eu li o suficiente sobre o assunto, sobre o efeito da maconha na pessoa e na sociedade. Eu li sobre os casos dos países que realmente fizeram isso, o que aconteceu e o que não aconteceu, o que era esperado, o que deu certo, o que deu errado, né? Quais que são os efeitos. Ou a gente tá... Muitas coisas a gente, sei lá, a gente tá há muito pouco tempo fazendo, então será que existe pesquisa suficiente mostrando se é uma ideia boa ou uma ideia ruim? Quanto que eu li sobre isso? E é isso que eu quero falar hoje, né? Essa é uma reflexão que eu quero trazer hoje pra vocês. Quando você coloca esse filtro da humildade, de você ter lido coisas e ter realmente estudado sobre alguma coisa antes de falar, você percebe que existem muitas poucas coisas que você pode falar de verdade, né? São 6:30 da manhã, por isso que eu tô com a cara de morto, tá? Só avisando. Falando que nem um vagabundo de pijama. Quando você coloca esse filtro na sua vida e nas suas ideias, você percebe que existe de fato muitas poucas coisas das quais você pode falar sobre, né? Porque você percebe que todos os assuntos eles possuem uma complexidade quase infinita, uma profundidade quase infinita. Você pode pegar qualquer assunto aleatório e passar o resto da sua vida estudando ele e possivelmente nunca chegar no fundo. E quando você faz isso, você percebe que você realmente pode falar de muitas poucas coisas, se é que você pode falar sobre alguma coisa de fato, né? E às vezes você percebe que você nunca de fato sentou e estudou alguma coisa de verdade. Você nunca leu 10 livros sobre um assunto específico. Você nunca assistiu, 6 cursos sobre alguma coisa para aprender de visões diferentes e colocar cheque suas ideias antes de sair por aí falando que o que você tem é a bala de prata, né? A panaceia, é o cálice sagrado. Então, um vídeo curtinho hoje, só para trazer para vocês essa reflexão, né? Pensa, você de fato não precisa ter uma opinião sobre tudo. Isso é uma ideia errada que a gente tem. Isso é uma construção que a gente inventou. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. E antes de você ter uma opinião, é importante que você de fato estude aquilo, né? Você pode mudar de opinião. Você vai mudar de opinião se você for uma pessoa sensata e uma pessoa que continuar estudando. Você vai mudar de opinião. Então você também não pode agarrar elas com muita força, né? Você tem que ter opiniões fortes, né? Tem uma frase em inglês. Você tem que ter opiniões fortes
seguradas levemente e não opiniões fracas seguradas com força, né? Então você tem, às vezes o cara tem uma opinião fraca, mas ele se agarra com aquilo com muita força, e de outro lado você pode ter opiniões fortes, né? Opiniões pensadas, mas que não negam evidências novas que apareçam. Então, só isso que eu quero que vocês pensem hoje. Gostou desse vídeo? Fica aqui pra ver o próximo. Peço desculpa pelo meu estado, mas eu preciso gravar 3 vídeos essa semana ainda, depois de gravar uma masterclass de 1 hora ontem. Então, vocês vão ter que me perdoar pelo meu cafezinho e o meu pijama. Tchau.